assim, aí eu sentei e continuei lá o dia inteiro e com fome. Quando foi final do dia, ele viu que eu estava lá. Ele falou, o que eu posso fazer para me livrar de você? Falei, você me dá os salgadinhos. Aí, só que eu não quero de graça, eu quero comprar. Ele, então, mas você tem que pagar? Não, mas eu vou voltar e vou te pagar. Ele me deu salgadinhos, né? Eu me lembro exatamente do número 10 salgadinhos. Eu corri na minha casa, esquentei naqueles tabuleiros de alumínio. Sim, pro forno. Foi no forno e voltei voando pro velório. Não deu meia hora, largaram o defunto e veio todo mundo para comer o salgadinho. Você Aquilo vendeu enlouqueci. rapidinho. Falei, gente, peraí, eu não sabia o que era empreender. Até porque naquela época, ninguém falava em empreendedorismo. Ninguém falava em empreender. Todo mundo falava o seguinte, era exatamente como... E aí eu me lembro que um dia, eu fui à padaria para comprar pão. E eu passei meu cartão de crédito na padaria por R$6. Ele não passou. Aí eu passei o cartão de crédito, pedi passar no débito. Falei, tá com problema no crédito, passa no débito. Também não passou. Eu entrei dentro do meu carro, comecei a chorar. Eu tinha um filho, né? Não era mais eu. Hello, povo do Mentora Cast! Sejam todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos a mais um episódio desse lugar aqui, que é uma ferramenta de mentorias gratuitas. Eu, Fernanda Lorenzi, e a minha parceira Gabi Pauline, tenho certeza que estamos ambas muito ansiosas para conhecer mais dessa história, né, Gabi? Hoje, depois de bastante tempo, nós temos uma mulher aqui com a gente, um poder de mulher, gente. Não é qualquer mulher, não. Você já olha para ela, você vê o poder que essa mulher tem de dentro para fora. Mas, antes de começar o episódio... Tem que agradecer os nossos patrocinadores. Tenho que agradecer os patrocinadores, a Arcanos BR, nossa gravadora incrível, e a Purizita, que é uma empresa que fornece vários materiais para a sua casa e você encontra na rede BH de supermercados. Posso começar a perguntar tudo, então? Já Deixa eu falar uma coisa. pra vocês. Quem tá acompanhando esse episódio, já aproveita, ativa a notificação, curte, segue a gente se não tá seguindo ainda, porque isso aqui é uma mentoria de mais alto valor. Isso aqui Gente, tá riquíssimo. Tá riquíssimo. Inclusive, já fiquei sabendo que vou poder perguntar até o saldo bancário. Uhum. Já me contou que vou poder perguntar até isso. Com vocês, hoje, aqui no Mentora Cast, seja muito bem-vinda, Cíntia Dutra, a mãe do Arthur, que é um pequeno babyzinho. Fui ver a foto do baby Arthur, um pequeno menininho, empresária, meio mineira, meio capixaba. Já vou botar assim, que é meio capixaba também. Posso falar assim? Seja bem-vinda. Vamos colocar os 80-20. 80-20? É. Esse Como é que é o 80 negócio? pro mineiro e deixa os 20 pro capixaba. É, ainda, como é que é o negócio do mineiro? Já vai pro torresmo na esteira da Michelin? Vai da Michelin pro torresmo numa velocidade da luz, entendeu? Gostamos assim. Gente, a Cíntia, a gente já começou a bater um papo aqui a início. Já vi que é um poço de conteúdo. Tem muita história para contar. E o que a gente mais gosta aqui no MentoraCast são histórias reais, de pessoas reais, que são sucesso, mas que tem uma história construída, que tem altos e baixos também. É sobre isso que a gente vai fazer perguntas hoje. Primeiro eu quero saber, Cíntia, primeiro, o que você acha do nosso território capixaba? Como que é uma mineira vivendo aqui? Você gosta também de praia? Conta pra mim. Pois é, eu falo que eu sou uma vergonha alheia. Eu sou, porque além de morar em frente à praia, né, viajei mais de 100 países no total, mas de praia mais de 50, e não me pergunte como que é o tom da água nem nada, porque eu não ponho nem meu pé. Gente, eu não sou gosta a de mineirinha praia? que gosta de água quente mesmo, entendeu? Então você tá juntinha comigo. Eu sou daquele tipo que gosta de água quentinha ali, eu gosto de olhar e ver todo No mundo... Nordeste a gente ainda vai, né? Vai, que é quentinho. Agora chegou Mas um ainda pouquinho leva um mais mergulhão ainda, que se depender, eu vou deixando ali elétrico para poder dar uma aquecidinha. Sou dessa, te entendo. Mas eu falo o Espírito Santo é o seguinte: o Espírito Santo tem duas vantagens, né? Primeiro, com um estado totalmente emergente. Verdade. Né? E é muito bom. E um lado que talvez pode ser um pouco polêmico, mas acho que eu não posso deixar de falar, que o Espírito Santo tem uma vantagem que você tem muita chance de errar. Você pode errar para acertar até você ficar muito ótimo. Coisa que São Paulo e Rio, que é muito competitivo, Goiânia e outros países aí também que eu frequento, você não tem tanto essa chance. As pessoas assim, Errou, você vai ser engolido. você vai ser engolido. Entendeu? Então, Olha, isso eu eu acho que é nunca uma tinha ouvido coisa essa visão, que legal. é muito interessante para quem está começando, mas é muito preocupante para quem está atuando. Porque nós temos por obrigação de fazermos tudo com muita excelência. Verdade. Então, vou dar um exemplo simples. Por exemplo, eu vou num restaurante em São Paulo e, por acaso, se eu devolver a minha comida, não tiver comido todo o prato, vem um maître ou o garçom me perguntar se eu estava satisfeita. Se eu falar que não estava por qualquer motivo que seja, ele me pergunta se eu quero que troque.
E se eu não quiser, ele tira da conta. Aqui você precisa, às vezes, chamar o garçom quase que com o sininho na mão, porque ele passa de costas para você. Tem que levantar, fazer a ola, né? Se sacudir. Hoje no almoço pedi exatamente. 2 guardanapos, tô esperando até agora. Não é isso? Então você tem esse problema, você tem um problema dessa ainda falta de competitividade do mercado, falta de treinamento dos gestores de entenderem que não adianta querer montar redes de supermercados, restaurantes e outras coisas se você não tem talento para gerir pessoas e treinar pessoas. Porque a coisa mais fácil do mundo é fazer uma empresa dar certo, não é tão difícil. Pessoas e processos. Se você entende pessoas e processos, você vai conseguir fazer a coisa certa. Então, a minha visão hoje ainda sobre o Espírito Santo é que vai melhorar muito, tem muito a melhorar, mas se enquanto não prestar atenção no ser humano, não entender de gente, tratar gente, nós vamos passar um pouquinho de aperrengue ainda, entendeu? Verdade. Acho que a gente segue nesse perrengue, né? Segue muito aqui. Eu sou capixaba de origem, sou apaixonada pela nossa geografia, já amo a praia. Também não curto muito água gelada, não, mas a praia eu sou, assim, apaixonada, nascida e criada aqui, já morei fora também. Mas acho que a nossa geografia é uma geografia que eu gosto demais, né? Por conta desse clima de ter mar, de ter montanha, de ter tudo pertinho. Mas uma coisa que eu não tenho dúvida é isso que você falou. A gente está em evolução, a gente está em crescimento, a gente está em ascensão. E uma das coisas que eu vejo, assim, talvez possa estar errada, mas talvez esteja associada à nossa descendência italiana. 70%, se eu não me engano, da população capixaba são grandes famílias italianas que vieram, né? E essas pessoas acabaram se fechando nos mundinhos das grandes famílias. Então, hoje eu vejo que muita gente reclama do turismo, muitos turistas que vêm e falam, gente, mas o atendimento é ruim. Nossa, pessoas que vêm de fora, que vêm morar e falam, nossa, mas ninguém é cortês aqui para me receber. Eu acredito que seja uma falha por conta, não de que o italiano não seja receptivo, na verdade, eles não são muito, não, porque, né, já passei por lá e realmente não são muito. Mas eu acho que essa coisa das grandes famílias terem se fechado nesses núcleos familiares, eu acho que isso acabou influenciando um pouco essa coisa do não ser um povo muito receptivo. E eu, de fato, acredito que precisa evoluir muito nesse sentido. E pensando dessa forma, juntando com o que a Cíntia falou, se uma pessoa que vem abrir um negócio no nosso estado, que tem sim um potencial muito grande de crescimento e consegue ter uma equipe muito bem treinada e os processos muito bem desenvolvidos, ele estoura, né, Cíntia? Não, sim, com certeza. Claro, né, não tem uma receita pronta para o sucesso. Não uma massa de bolo. O sucesso ele é um caminho linear e com muitas pedras que você precisa de ultrapassar. Sim. Né? Eu penso que, de fato, a gente tem uma carência, sim, de mão de obra absurda, treinamento, sim, mas também quando a gente pensa que, por exemplo, eu que frequento muito a China, faço muito negócio com a China, que há pouco tempo atrás, a China era um país que vivia em guerra, onde as pessoas tinham que comer os animais para sobreviver, animais mesmo, né? Rato, barato, seja lá o que for. Não gosto de falar porque eles não gostam que fale e também não sei se é real, né? E que desenvolveu hoje e ano passado teve 13% de crescimento. Então, acho que essa história da gente também tentar buscar os erros do passado para consertar o que está no presente é muito complicado, porque nós já tivemos muitas oportunidades, eu moro aqui há 30 anos, de ter muita evolução. Tivemos nesse período aí uma explosão de Balneário Camboriú, sabe? Verdade. Tivemos explosões de muitos outros estados, com menos recursos, que não tem porto, né? E tudo mais, e que voou. Então, eu acho que o fato de voar é quando realmente você tem essa coisa da competitividade. As pessoas tendem a achar que competitividade é uma coisa negativa. Ai. Não existe nenhum tipo de negócio de sucesso que seja esporte, empresa, até relacionamento, que você não tenha uma coisa competitiva. Eu vejo muito pelo Cristiano Ronaldo. A gente tem um exemplo aí do Neymar, que eu sou fã do Neymar. Digo de passagem, gosto demais do Neymar. Né? Nós temos o Messi, nós temos o Cristiano Ronaldo. O que difere um do outro, muito claramente, é a disciplina, é o alto índice de competitividade. Uns dois, eles falam, a gente não vai lá para não perder a bola de ouro. Então, o cara já entra. Ayrton Senna mesmo é um dos caras muito competitivos também. Que ele teve uma passagem dele, né, na série dele, que ele estava vendo a pista em Mônaco, e o treinador chegou e falou, o que você está fazendo aqui? Ele falou, estou enxergando a minha vitória. Então, nós temos a mania de pensarmos que a gente nunca é merecedor daquilo que realmente a gente pode ter. Você acha que você pode ter na sua conta 10 mil reais, mas você vai achar impossível se eu disser que você pode chegar a 100 milhões. Exato. Entendeu? Então, a gente precisa muito dessa mudança. Eu nem vou A usar... mentalidade do merecimento mesmo, né? Exatamente. Só que merecimento não vem sozinho. Não adianta você sentar e falar, eu mereço, eu mereço, eu mereço. Não, você tem que... Você está lendo? Você está viajando?
você está estudando. Traçando metas. Quem é que está ao seu redor? Verdade. Quem são os seus amigos? Com quem você está conversando? Sabe? Então, isso tudo vai formar a sua personalidade e vai te colocar... Eu, por exemplo, vou voltar um pouquinho para contextualizar, para entender a minha Aham. origem, né? Uhum. Eu não sou daqui, realmente sou mineira, Manhuaçuense, que não é uma cidade muito grande, cidade muito pequena, você deve conhecer, né? Manhuaçu. E eu sou de uma família extremamente pobre, sabe? Olha só, a gente olha um mulherão desse, você fala assim, nasceu no berço de ouro, né, gente? Não. Eu nasci no berço de... Acho que não tinha nem berço. Olha Acho que só. colocaram lá, entendeu? E foi ficando, vai crescendo aí, menina. Quando você aprender a andar, você Aham. sai. Sabe? Então, a gente... como toda família... Eu falo assim, que eu sou a típica mulher brasileira. Por quê? Nós temos uma mania de querer negar as origens do Brasil. Nós queremos achar que... por exemplo, o Brasil é um país que só 3% da população fala inglês. Nós temos a Argentina, que tem anos e mais anos em crise econômica e todo mundo é bilíngue. Entendeu? Então, quando eu falo o que é uma típica brasileira, é o que a sociedade tenta esconder. O que a sociedade tenta esconder? As pessoas que nascem em lugares muito pobres, não importa a cidade, favelas, meninas que sofrem abusos sexuais, sabe? Não importa se o abuso sexual foi um estupro ou se foi um assédio, mas uma criança não merecia Vai viver traumatizar isso. sempre. Não deveria ser aceito pela sociedade e muitas vezes até pela própria família que esconde isso aí, Sim. né? Falta de comida, é muito ruim você não ter o que comer, mas não é não ter o que comer aquilo que você gostaria de estar comendo, é não ter o que comer nada que vai suprir naquele dia a sua alimentação, né? E você ter uma família que geralmente o que acontece as mães, elas são desestruturadas, geralmente o pai vai embora e a mãe fica com os filhos. E ela tem que dar conta de E ela tem que dar conta de tudo. Só que ela não dá conta de tudo. E ela só vai entender isso, que ela não dá conta de tudo, quando você já vira um adulto, que ela começa a ter que olhar para você, muitas vezes, ou ter que te pedir desculpas, ou ter que olhar os problemas que você carrega na sua vida, porque são fatores que foram influenciados pela sua família. Então, eu vivi muito dessas etapas, por isso que eu não escondo, porque eu acho que quando você não fala daquilo que você viveu, você não vai esperar outras pessoas a entenderem que se eu que tinha tudo para dar errado consegui dar certo, por que você não vai? Né? Porque a gente, hoje, talvez um pouco menos, mas eu sou, né, de 1978, então, ou seja, era uma cultura que a menina que nascia com o corpo mais bonito, um pouco mais... Ela era vendida, ou meio que tipo assim, você vai casar com um fazendeiro, ou você vai ter que arrumar um homem para casar. Tinha esse culto ao corpo e à beleza. Sim. Né? E ainda bem que eu fui baixinha, magrelinha, desbundadinha, sem peitinho. Ai, que coisa maravilhosa. Passou despercebida na multidão. Passou fácil, sabe? Então, o que acontece? O primeiro start que começou a mudar a minha vida, que eu entendi bem, que lá, a gente, em Manhuaçu, você tinha da primeira à quarta série, você tinha uma única professora. É série, porque eu sou das antigas ainda, né? Acho que hoje já até mudou. E essa professora que te acompanhava nesse período todo, ela sabia muito da sua vida. Porque ela te acompanhava desde a primeira até a quarta série. Então, ela sabia quem ali sofria abuso, quem apanhava, quem não tinha. Às vezes o professor sabia mais do que o pai e a mãe. Exatamente, né? E muitas vezes ela nem tinha preparo para aquilo ali, porque ela era professora, não psicóloga. Então, que começou a marcar essa fase dessa Cíntia que veio desse momento de muita pobreza. Primeiro porque naquela época a gente assistia novela como se fosse um acontecimento social. Nossa, novela era tudo que a gente tinha. Todo mundo Nossa, esperava o horário da novela. Maravilhoso. Mas quem não tinha, juntava na casa dos vizinhos. Exatamente, quem não tinha pra casa do vizinho. Maravilhoso, juntava a galera ali. De manhã era pra assistir He-Man, She-Ra. Né? Aquela hora ali que ficava todo mundo criançada louca, os Smurfs ali, entendeu? Caverna do Dragão, que ninguém nunca chegava em lugar nenhum, né? Era engraçadíssimo, gente, como era bom essa época. E aí, o que acontece? Então, quando a gente foi fazer essa fusão da quarta série, que era o último ano, para entrar para a quinta, aí nós já teríamos mais professores. Aí seria de outras matérias, né? Só que essas pessoas já não seriam tão envolvidas com a gente, porque elas também vinham de muitos outros alunos. Muitas turmas. E eu me lembro claramente, na véspera de terminar o ano letivo nosso, a professora fez aquela pergunta clássica que a gente às vezes tem a mania de fazer, né? O que você vai ser quando você crescer? E aí, o Manhuaçu tinha uma vantagem que você não tinha colégio particular. Todo mundo tinha que estar na mesma Todo lugar. mundo está no mesmo colégio público.
Então, estava todo mundo reunido, mesmo quem tinha um pai e uma mãe com a estrutura muito melhor e quem não tinha. Tinha as divisões de Série A, Série B, a gente sabia que ali mesmo já tinha a quarta Série A, a quarta B, né? Já tinha os preferidos. Já sabíamos que já tinha eles preferidos. Aí ela me perguntou, eu era uma fã de novela, porque era, apesar de criança, mas todo mundo era. E eu era alucinada pela Viúva Porcina. Viúva Porcina era a Regina Duarte, que era uma mulher extremamente empoderada para a geração dela. É verdade. Né? Era uma mulher que ela tinha uma fazenda, que era o sonho de todo mundo. Um Escort conversível, que era a coisa mais espetacular do universo. E o melhor que toda mulher quer. Até hoje eu gostaria muito de ter 2 homens brigando pelo amor dela, né? E ela estapeando mesmo ali pelo amor dela, 2 homens poderosos, que era José Wilker e o Duarte, eu esqueci agora tem o nome dele. Ai, também não me lembro. Agora me deu. Lima Duarte. Isso. E, enfim, a gente às vezes tinha a mania de comprar uma revista ou ganhar uma revista, vinha um pôster. E as minhas amigas gostavam de colocar um menudo. Nossa, os né? pôr da Atrevida, olha, Capricho. Esse podcast aqui tá do fundo tá do túnel do tempo, tá? Exato. Tá muito anti a tecnologia aqui. Só pra deixar claro que eu não conheço nada disso, tá? Só a Gabi que tá viajando. O papo aqui tá pior onde? que eu conheço. A Gabi, ela nasceu já na época da Eliana, já, né? Eu sou ali da época da Banana de pijama. Angélica. Eu sou de 90, gente. Banana de pijama. Ela já pegou a fase mais Fada evoluída. A gente colava na parede aquele pôster e aquela coisa. E eu tinha a Viúva Porcina na minha parede. Olha eu tinha aquela casa horrorosa. Era o quadro dos sonhos de antigamente, gente. Era, pra mim, ninguém tinha. Todo mundo tinha um menudo, tinha outro. Mas eu tinha Benito Viúva Porcina e eu falava... Aí a professora fez essa pergunta para as meninas. Fulana, o que você quer ser quando você crescer? Eu quero ser veterinária, eu quero ajudar os animaizinhos. Poxa, foi um aplauso geral, todo mundo feliz. Poxa, ajudar os animaizinhos. A professora, parabéns, né? Você, eu queria ser pediatra, queria ajudar as criancinhas. Foi maravilhoso. E você, Cíntia? Eu falei, eu quero ser a Viúva Porcina. Quero ter um sítio. Cara, parece que eu falei assim, vou jogar bomba na cidade. Ela paralisou. Ela falou, vem aqui na frente. Pô, esse negócio de vir aqui na frente era terrível. Vamos lá, vou te falar uma coisa sobre a vida. Primeira coisa, a Viúva Porcina, ela não existe. Se ela existisse, ela não moraria em Manhuaçu. Ela moraria no Rio de Janeiro. Segunda coisa, eu vou dizer uma coisa sobre a vida para você. Você é muito nova, você não tem pai, sua mãe é empregada doméstica, você precisa alinhar as suas expectativas. Então, você vai ser uma pessoa muito frustrada. E eu ouvi aquilo tudo, não entendia muito o que era alinhar a expectativa. Nem que era ser frustrada. E fui embora para casa. Só lembrou que a Viúva Porcina não era para você. Tava lá no meu quarto. Só que antes ela perguntou para mim, e você entendeu o que eu falei? Repete para a sala o que você entendeu. Eu falei, que eu vou embora para o Rio de Janeiro. Né? Se lá que estava a Viúva Porcina, isso que era o meu sonho, que é lá que eu ia realizar esse sonho. E aí, nesse dia, eu fui para casa, vi a Viúva Porcina, olhei para ela, tá aí, vamos ver, né? E nesse dia, Manhuaçu era muito legal. Tinha os 2 acontecimentos que eu falo que são os melhores da cidade. Um quando você casava e outro quando você morria. Cidade. Nossa, morria, era no jornal, na rádio. Eu já morei em cidade interior aqui, né? Alegre, Gerando Monteiro, que é muito pequenininho, passa com carro de som anunciando. Avisando quem foi o cidadão que faleceu dessa vez. Não, era coisa maluca. E a minha mãe, vamos hoje no velório comigo. Bora. A mãe falava, você tinha que fazer algumas coisas, né? Aí cheguei lá no velório, aí começaram a servir aquele pão velho de sal. E eu falei, cara, eu já como essa maldita lá em casa todo dia, essa peste me persegue. E não sei o que, mãe, o cara não era fazendeiro, não era rico? Fica quieta aí, menina. Cala sua boca aí, o que eu fiz? Porque eu vou dizer o seguinte, a gente tem que pegar alguns insights, porque toda hora na nossa vida a gente vai ter insights. É verdade. Né? Então, o morto não me interessava. Né? Eu tava ali fazendo figurante, sabe? Podia até receber para dar uma choradinha, né? Mas tava chorando, tanto que chorar de graça. Mas eu tava, o que eu fiz? Eu dei uma volta no entorno e eu vi que não tinha ninguém vendendo nada para comer, mesmo que eu tivesse dinheiro. Eu não tinha dinheiro. E aí, no outro dia, eu fui para casa, olhei aquilo ali e falei, peraí, não vou voltar mais à aula, era o penúltimo dia, era véspera, então eu já falei que tinha que fazer, enfim. E comecei a rodar alguns lugares. Eu falei, e se eu começasse a vender coisas de noite para vender no necrotério, lá no velório? Porque se eu tava com fome... É o point da cidade. Todo mundo acaba passando lá em algum momento. É de madrugada. Eu tenho 11 anos de idade. Né? Podia fazer um negócio assim, só que não tinha dinheiro nenhum, 0. Aí parei no primeiro bar.
Aí era aquelas cadeiras da Brahma, aquela mesa que abria e fechava, sabe? Aí falei, não é isso que eu queria. Mas fui rodando. Aí cheguei na melhor lanchonete da cidade. E aí, que tinha as coisas muito legais. E perguntei se podia falar com o dono. A pessoa falou que eu não podia falar com o dono. E aí, o que aconteceu? Pegou e eu sentei debaixo da porta de aço. Eu falei, 1 hora essa porta vai ter que fechar. E aí ele veio, ficou sabendo o que você quer. Eu falei, olha, eu queria comprar 10 salgadinhos. Ele, pode comprar, fica à vontade. Mas eu não Falei, tenho dinheiro. mas eu não tenho dinheiro para poder pagar. Ele, e daí? Eu falei, é que minha mãe é empregada doméstica na casa do doutor tal. Ele, mas não quer dizer nada. E o que eu faço com isso? Eu falei, ele não faz, mas eu faço. Então, assim, aí eu sentei e continuei lá o dia inteiro e com fome. Quando foi final do dia, ele viu que eu estava lá. Ele falou, o que eu posso fazer para me livrar de você? Eu falei, você me dá os salgadinhos. Aí, só que eu não quero de graça, eu quero comprar. Ele, então, mas você tem que pagar? Não, mas eu vou voltar e vou te pagar. Ele me deu salgadinhos, né? Eu me lembro exatamente do número 10 salgadinhos. Eu corri na minha casa, esquentei naqueles tabuleiros de alumínio. Sim, pro forno. Foi no forno e voltei voando pro velório. Não deu meia hora, largaram o defunto e veio todo mundo para comer o Comprar salgadinho. Você Aquilo vendeu enlouqueci. rapidinho. Falei, gente, peraí, eu não sabia o que era empreender, até porque naquela época ninguém falava em Ninguém empreendedorismo. falava em empreender. Todo mundo falava o seguinte, era exatamente como eu vou falar agora. É a pessoa que não foi nada na vida, não fez nada na vida, é o comerciante, que é o cara que está te roubando de alguma forma, ou o vendedor, cara frustrado, que não foi ninguém. Sim. Hoje é muito lindo, todo mundo descobriu a mina de ouro que é empreender, mas naquela época não era, né? E aí, fiquei muito feliz, eu vi dinheiro ali para criança, de 10 anos, 11 anos, era muito bom. Aí, no outro dia, eu voltei e paguei para ele 5. Falei, mas eu quero comprar mais 15. Aí ele olhou para mim, tá, eu vou te dar. Porque eu precisava da diferença do dinheiro, porque eu precisava de aumentar meu ticket médio. Hoje, eu vou falar palavras que são usadas Que você nem como imaginava. gatilhos para os empresários que estiverem ouvindo, pessoas que querem empreender, pessoas que ainda estão pensando ou que já empreendem e não têm noção dessas coisas que são muito importantes para o empreendedorismo. Aí, o que eu fiz? Eu fui lá, comprei suco de caju da Maguari, que era um sucesso. Nossa. E levei e vendi e fiquei louca. O ticket médio melhorou Melhorou de cada demais consumo a de conta. cada Nossa cliente. senhora, eu tô Vendi o rica. combo. Vou comprar essa cidade. Aí, terceiro dia, falei, Viúva porcina aí vou Agora eu tô comprando a lanchonete. Aí, Avisa que eu tô comprando a lanchonete. meio que quem manda nessa porcaria agora sou eu, entendeu? E aí, quando foi no terceiro dia, eu falei, preciso de mais. Tem mais mercado. Com 11 anos. Mas é porque eu sempre falo, gente, se você tiver empresário num restaurante, num avião, ou que seja, olha para todo o seu redor. Sempre vai ter alguma oportunidade de desenvolver alguma coisa ali dentro que vai agregar no seu negócio. Sabe? É impressionante. Cara, O que empresário é bacana. aquele cara que está o tempo todo conectado. Ele é neurótico, ele não é um ser humano normal. Não tem empresário normal. É todo mundo maluco Todo mundo mesmo. um pouco doido. Tem a sociedade dos malucos empresarienses. Nós somos nós, entendeu? Né? Exatamente. A gente tava passando de carro na rua e aí eu vi uma casa grande num lugar ali, aluga-se. Eu, Gabi, olha essa casa aqui pra fazer papapá. A gente, uma coisa nada a ver. E não tem jeito, a gente fica com a cabeça o tempo todo olhando O os tempo todo, arredores. entendeu? Falei, tá, e o que eu vou vender agora? E naquela época, a serenata de amor era um sucesso. luxo. Aham. Eu lembro assim, quem tinha namorado, dava pra namorada de presente e tudo mais. Falei, vou levar esse tempo pra vender. E deu muito certo, né? Foi um movimento, eu vou evoluir um pouquinho, porque a história é bem longa. Funcionou muito bem, eu vendi muito. Só que chegou no 5º dia, que eu estava com mais quantidade, levei já minha prima para ajudar a vender, já comecei a pegar os agregados, né? Já começa a empregar. Vou começar a trazer agregar. Tem Tava oportunidade pesando, eu pra era muito você. pequena, eu tinha 1,42 m. Olha. Aí morreu ninguém na cidade. Ih, rapaz. É porque cidade interior tem isso. Quando morre um monte. Aí depois fica um tempo sem morrer, E eu não estava preparada pra gente não morrer, gente. Vocês não estão entendendo. Tem gente que, vê que viu a pandemia sendo uma crise, né? Tipo, o lockdown é crise. O lockdown dela era quando não morria ninguém. Ó, que Gente, eu falei, como assim? Não tô preparada pra não ter morte. Primeiro desafio. Eu fui preparada para ganhar dinheiro. Aham. Só que aí eu parei um pouquinho, porque assim, qualquer momento de crise, se você deixar levar pela emoção, pela crise, você vai travar sua mente. Você não vai conseguir passar para o próximo passo. Mentes travadas não conseguem evoluir. Verdade. Parei e pensei, se alguém vai morrer amanhã, ele tem que estar doente hoje, a não ser que seja um acidente ou alguma coisa naquela época, né? Então, o César Leite, lá em Manhuaçu, era hospital conectado ao necrotério. Aham. O que eu fiz? Eu dei a volta e arrebentei de vender salgado.
Porque eu peguei os familiares Pega os que estavam na porta. não morreram ainda. Você já vende antes e vende depois. E vendi ainda pro pessoal de lá também. É bom que já fideliza os clientes. Pois é, eu cheguei em casa alucinada. Aí daqui a pouco ela tá lá na. Gente, o povo deve estar me achando maluca, mas eu tô achando muito divertido. Lá. Eu já tava lá, tipo assim, comecei a fazer desenho e escrever, entendeu? Ainda fui roubada, que meu irmão me roubou ainda um dinheirinho pra comprar chup-chup. Falei, pode ser pobre, garoto, tô querendo ganhar dinheiro pra fazer salgado, comprar chup-chup, entendeu? Pô, minha mãe apoiando aí, deixa o menino comer o chup-chup. Falei, que chup-chup que eu ficar rico? Eu falei, que bom. Eu preciso Sabe? comprar outra coisa Outra pra aumentar coisa. o ticket médio. Só se for o chup-chup pra vender aqui Vender aqui junto. Ainda dentro, tem que ter a entendeu? caixinha de isopor antes, gente. Foi um sucesso e eu comecei a entender. Falei, peraí, quem tem fome de noite, tem fome de dia e tá vivo, né? Então vamos vender pros vivos também, gente. Lógico. E aí eu morava num beco, sabe? Um lugar horroroso, que né, hoje eu só sei, mas naquela época era muito maravilhoso. E aí o que aconteceu? Eu chamei a galera toda e falei, ó, o negócio é o seguinte, senta todo mundo aqui. Quem quer ganhar dinheiro? Todo mundo queria ganhar dinheiro, né? Venham com a camisa branca e um tabuleiro. Aí, nesse momento, que eu já comecei a entender, apesar de hoje eu olhar para trás e enxergar, que eu já comecei a entender padronização. Sabe? Como é importante o brand, como é importante a padronização, como é importante você estar conectado com as coisas que vão fazer com que as pessoas enxerguem a sua empresa por aquilo ali. Exato. E aí a gente monopolizou, vendemos muito. Eu ganhei um dinheiro muito considerável nessa época, já estava indo para 12 anos já. Empreguei bastante crianças da cidade. Eu empregava pouco menos do que a Guarda As Mirim. professoras de Manhuaçu deviam estar tudo desesperadas com o movimento que você estava gerando. eu quero Tá virando ver todo mundo viúva Eu queria porcina ver aqui. a professora que falou que ela não ia ser ninguém indo comprar salgado com você. E eu agradeço muito a ela, sabe por quê? Porque hoje eu entendo que foi o mundo que ela foi criado. Sim. Ela foi falar pra mim aquilo que ela entendia que era muito bom. Era o melhor pra mim. Ela quis me dizer o que era muito bom pra mim. Sim. Né? Ela tirou dentro dela o que ela acreditava. Na verdade, né? ela não queria que você se frustrasse, né? Na cabeça queria dela, te cabeça proteger, dela, acabar bem se sucedida, era realmente a frustrando. veterinária. Aham. Era realmente isso daí. E aí passou, e teve um dia que o governo lançou que ia assinar a carteira com 13 anos de idade. E aquilo me fascinou. E aí eu entendi, falei, peraí, a Viva Porcina tá aqui, essa mulher não vende salgado, né? Hoje seria o Zé Coxinha, né? Mas naquela época não tinha, né? Essa mulher deve estar se remoendo ali. Aí cheguei pra minha mãe e falei, ó, mãe, eu vou tentar achar emprego numa loja, eu vou assinar minha carteira, e daqui um ano eu vou embora de Manhuaçu. Não era Vitória, era o Rio de Janeiro. Né? Ainda era o Rio de Janeiro. E assim foi feito, eu fiz o meu trajeto ali. Uma coisa que eu acho suma importância, ainda falo muito, tudo que vocês sonharem, que vocês quiserem, independente do que seja, se esteja muito longe do alcance, como era para uma menina de 13 anos, ou muito perto, coloque no papel, escreva detalhes, cores, formas, momento, dia, porque a gente tem um poder muito grande de pensamento, de realização de coisas. E fora que quando você está com a coisa escrita, você segue meta. Você não sai da rota. Então, eu decidi que seria daquela forma. Obviamente, com 13 anos, eu não consegui emprego para trabalhar em loja, mas eu fui trabalhar de empregada doméstica numa casa que tinha uma loja estrategicamente. A casa era em cima, a loja era embaixo. Comecei ali devagarinho, fazer meu nome, não ia embora para casa, depois do horário de limpar a casa. Ficava ali. Já ajuda no outro negócio. Ajudava, só que eu era muito baixinha. E a URV era uma loucura. Todo dia mudava o preço. A inflação era uma coisa absurda. Então, o que eu fazia? Eu pegava... O pessoal tinha mania de comprar por dúzias, meia dúzia, uma dúzia. Então, eu calculava ali 6 copos, 12 copos e colocava debaixo da prateleira. Chegava o cliente, perguntava para o dono, eu respondia. Aí o cara falou, pô, essa menina é um gênio, mas não era um gênio. Estava mais perto. Tava tudo no esquema ali, né? Aí chegou um belo dia, que também em Manhuaçu tinha vontade, quase ninguém matava ninguém, sabe? Isso era bom também. E um cara tinha matado uma pessoa. Ele tinha sido solto. Pra você ver. Aí chegou na loja, todo mundo saiu correndo. Saiu o dono, saiu a dona, todo mundo. Ele chamava Zé Teixeira até esse cara, era muito engraçado. Eu fiquei. Aí ele falou, eu quero comprar uma faca. Eu falei, hoje que eu sou esfaqueada, mas vamos ficar aqui, né? Oh, meu Deus. E aí o cara foi lá, testou as facas, não sei o quê, vou levar essa. Eu falei, por que o senhor não compra um copo que não quebra? Ele, porque não existe copo que não quebra. E se eu provar para o senhor que existe copo que não quebra? Aí ele falou, e se você não me provar? Eu pensei, acho que eu vou morrer. Acho que eu vou estar morta, né? Só que a Duralex tinha lançado aquele copo que ele quebrava, mas ele já era aquele copo temperado. Já não era em cacos. Só que como eu trabalhava na loja, fazia limpeza, tinha uma parte que era de ardósia e uma parte que era de carpete. O que eu fiz? Joguei o copo no carpete. E ora, né? Ora. Joga e ora. E ora. E vai lá, porque o bicho vai pegar. O copo, não quebrou. Ele olhou, vou levar.
Eu quero levar o copo, eu quero levar o prato, eu quero levar isso, levar aquilo outro. Aí os que estavam com medo, veio todo mundo. Aí tudo bem, vendi pra ele. Quando foi no outro dia, eu fui trabalhar na casa, aí o seu Paulo me chamou, que era dono da loja, e falou, ó, não precisa subir mais, não. Agora a gente tem um emprego na loja pra você, na sua carteira, você vai trabalhar na loja. Aí eu Olha só. consegui isso, Seu primeiro emprego. fiquei um ano, aí tive minhas primeiras férias, e curti até minhas primeiras férias. Aí cheguei pra minha mãe e falei, ó, mãe, agora eu tenho 14 anos de idade, Mãe Açu não me comporta mais, tá muito aquém do que eu posso oferecer para meus irmãos, sabe? Então, eu tô indo embora de Manhã Açu. Foi um dia relativamente muito triste, porque foi um dia que eu deixei as pessoas que eu mais amava na minha vida para trás, que eram meus irmãos, né? Eu saí de madrugada e quando eu vi meus irmãos dormindo, sem saber o que fazer, para onde ir, como fazer, como que ia acontecer. Mas eu tive que criar coragem, eu tive que entrar no ônibus, tive que vir embora. Aí, acho que eu nunca chorei tanto na minha vida, acho que eu vim de Vitória até aqui em lágrimas, mas vim, tentei. Os primeiros anos foram muito difíceis, porque além de eu não ter estudo, não ter família, não ter dinheiro, Era se virando não tinha fica beleza, sozinha não tinha nada mesmo. que ajudava muito, mas eu resisti. Nesse ano o Shopping Vitória inaugurou, e aí eu consegui também uma outra casa para trabalhar e fazer uma parte no Shopping Vitória, e dei Olha que muito o meu legal. melhor para aquilo ali, para poder conseguir, lá dentro do Shopping Vitória, começar a crescer e ganhar um pouquinho de nome, né? Mas era tudo muito involuntário. E naquele ano lançou o miojo. Foi minha alegria que eu falei que eu comi 364 miojos. Não foi 5, porque no Réveillon, no Natal, eu ganhei um prato de comida com o peru, sabe? E eu comecei já a olhar aquilo ali tudo. E aí eu pensei assim, bem... só que eu vou deixar muito claro. Pensei bem, não é assim, uma pessoa que senta e fala, eu vou ser uma empresária, eu vou ser isso. A gente tem que parar de se torturar com essas coisas de querer achar assim, eu só vou ser bem-sucedido se eu já souber o que vai acontecer lá na frente. Não vai saber. Lá na frente, não sabe nem se existe. Entendeu? Eu quero ser. Mas o quê? Se você não vive aquilo ali, você tem que imaginar que pode ser alguma coisa. Mas o que poderia ser? Uma ótima vendedora de uma loja. Né? Uma gerente de uma loja. Não é verdade? Ao invés de ficar só esperando, por que não colocar em prática o que você já é, o que você já tem? Porque o que é o seu alcance. Exato. É o que está ao seu alcance. E faz bem feito e faz feliz, porque vai dar certo. Sabe? E aí, consegui fazer isso. Estava caminhando já para os 18 anos. Aí, o meu presente que eu me dei com 18 anos... Aí, eu me lembro que eu mudei para Araçás, que pegava 3 ônibus para chegar no Shopping Vitória, era uma luta. E aí, o meu vizinho assinava a revista Exame e ele jogava fora. Era em pequenas empresas e Exame. E eu perguntei para ele se, ao invés de jogar fora, ele podia me dar. Aí, eu comecei a ficar fascinada pelo universo dos empresários. Eu lia coisas ali que eu falava, gente, isso existe. O Aline Amaro, dono da TAM, contando sobre a história da Latam, como é que começou em Marília. E eu alucinada com aquela história daquele homem. Eu lia várias vezes aquele homem falando aquilo. Falei, e por que, se eu fizer 18 anos, eu não me dou um CNPJ de presente, vou empreender? Mas também não tinha recurso, mandava dinheiro para a cidade. E assim foi feito. Eu não comecei a empreender com o CNPJ como eu gostaria, mas eu comecei a vender algumas roupas de porta em porta, né? E acabou que num desses movimentos eu comecei a crescer bastante. E as lojas, as melhores lojas de Vitória, Mulher Ativa, Mariana Pacheco, todas as grandes lojas, eu falo hoje porque são minhas amigas e eram as referências da época, se incomodaram muito com a minha presença naquele momento, porque eu estava vendendo bastante e deram um ultimato para as empresas. Se vendesse para mim, não venderia para eles. Olha só, porque Eu a não tinha como concorrência concorrer, começou. gente. Era impossível para mim. Como é que eu ia concorrer com essas lojas? Aí eu fui a São Paulo, super feliz, com a cartela enorme de clientes ali, tudo anotado, os tamanhos. Graças a Deus não tinha Instagram, oba, meu Deus, obrigada. Sabe, não tinha. Era eu e bloquinho eu. mesmo. Insta Cíntia, entendeu? Insta Cíntia, que é eu anotando ali, tamanho, cor, cachorro, e vai. E aí eu não consegui comprar as roupas, eu voltei muito frustrada e muito desesperada. E a moça que me levou na excursão, ela falou, olha só, levanta a sua cabeça. Se você não pode ter grandes marcas, coloque seu bom gosto onde pode te vender. Tem um bairro em São Paulo que chama Bom Retiro. Vá e compre o que te venderem, que você achar que é bom, e volta. E assim eu fiz. E de vendedora de marca boa, eu virei atacadista de marca média. E tinha fila para comprar comigo. Montei uma loja pequena. Só que, o que eu sempre vou dizer, não é porque te tiraram do pódio que você vai sair do pódio. Não, você pode sair fisicamente, não saiam mentalmente do pódio. Eu queria voltar para minha marca boa, eu queria voltar para as grifes. Eu gostava de vender grife, sabe? Então, o que eu fazia? Eu ia a São Paulo, fazer compra no Bom Retiro. Aí, naquela época, era tudo impresso, os papéis eram impressos.
eu peguei, ia fazer visita a essas lojas que gostavam de mim, não podiam me vender porque foram impostos. Sim. E sempre esquecia os pedidos lá. Nessa época, a pessoa tinha que te ligar e falar, você esqueceu alguma coisa aqui. Eu falei, abre para mim, dá uma lida o que é. Nossa, foi um pedido que você fez. Aí começou a entender, peraí, tem uma coisa errada, ela tá comprando muito. E aí me chamaram, falou, ó, loja tal disse que vai fechar e fez um pedido e ela não vai arcar com o pedido. Você quer o pedido? E aí, uma coisa que é muito legal também, você tem que desafiar as pessoas que te desafiaram, sabe? Você tem que mostrar poder mesmo. Falei, não quero pedido, porque é muito pouco. O que ela vende no mês, eu vendo no dia. Se você triplicar o meu pedido, eu compro. Elas ficaram loucas. Porque eu sabia que isso, a fofoca ia rodar. Eles iam contar, cara, ela não tá E vendo. aí, os outros também iam começar a ficar espertos. Foi certeiro, foi a tática certeira. Aí começaram a me ligar, eu voltei a vender. Aí tive a primeira loja Divas, que foi em Itapuã. Tive a segunda loja, que foi na Hugo Mus, que foi maravilhosa. Acabei fazendo um contrato muito ruim, perdi a loja. Até chegar na Terceira Ponte. E aí, eu já não era mais uma pessoa, uma criança ou uma pessoa pobre. Eu já tinha uma condição financeira muito boa. Eu tinha um carro muito bom. Eu tinha dinheiro já para fazer muitas coisas muito legais, inclusive ajudar a minha família, que era primordial. Ou seja, não foi tanto tempo poder virar a chave. Foi só uma questão de posicionamento, disciplina e vontade de virar a chave, sabe? Só que eu não olhava para trás com aquela coisa, tipo assim, de sofrimento, tadinha, sofrida. Não, estava alegre, feliz da vida, sabe? E aí foi. Eu acabei, no meio do caminho, fiquei 15 ou 18 anos com a Divas e começou a ficar meio cansativo para mim. E eu entendi que tinha um limite ali de crescimento também, né? E resolvi colocar Divas à venda. E achei uma pessoa que resolveu comprar. Falei, cara, eu coloquei muito caro, coloquei assim, uma coisa absurda. Os números eram exorbitantes. Eu pago, falei, então eu vou ter que pensar, porque ela estava pagando muito rápido. Sim, né? aí dá aquele medinho. Tá rápido demais. Aí falei, quero tirar o lustre, que tinha um lustre muito grande, cristal. Eu pago. Quero tirar a porta, que era a porta de prova do campo, eu pago. Falei, então não tem mais jeito, não posso tirar mais nada agora, né? Vende. E aí fiquei em casa, nunca tinha ficado em casa, eu trabalho desde os 10 anos. Tava lá assistindo Lagoa Azul, falei, gente, nunca assisti isso na minha vida, sabe? Sessão da tarde. Aí eu falei, quer saber? Vou dar uma mexidinha no computador, muito mal, porque eu sou só de uma tecla, tá? Aí eu tô vendo lá, começa a olhar algumas coisas, minha amiga fazer uma festa, comecei a olhar uns móveis de festa para minha amiga. Aí começa alguém a falar comigo em inglês. How are you? Que how are you é esse aí? Não sei o que lá, não. E toda hora vinha em inglês, e não sei o quê. Aí eu falei, Arthur já com 7 anos falava inglês, senta aqui, traduz esse trem aqui. Ah, mãe, ele tá falando que tá te dando boas-vindas. Eu falei, mas não quero boas-vindas da China, não. Mas ele tá falando que ele vende lustres de cristal na China. Eu falei, vou fazer o que com lustre de cristal? Tô podendo nem ter casa direito, mas tô desempregada, né? Aí eu falei, tá, mas peraí, pergunta pra ele, quanto que é o lustre desse aqui? Aí o Arthur perguntou, mãe, $220. O dólar tava 2,70. E aqui tava vendendo coisa de 5, 6 mil reais o lustre. Falei, então é isso aí. Então é esse que é o negócio. Legal. Aí eu falei, agora a coisa vai começar a jogar. Já começa a ver outra margem de lucro. Falei, peraí. Aí eu falei, tá, e quando que eu vou ver esses lustres? Mãe, ele tá falando que daqui 10 dias vai ter uma feira na China. Liguei rapidamente pra minha agente de viagem, falei, compra uma passagem na feira pra mim, pra China. Sem falar inglês, sem nada, uma loucura. E aí, o que aconteceu? Aí, comprou a passagem, pagou. Na hora de pegar a passagem, já ia para 7 dias pra feira. E seu visto? Eu falei, que visto? Ué, precisa de visto para a China. Eu falei, tá brincando? Eu falei, mas ele vai acontecer. Se é esse o problema, ele vai acontecer. Comecei a movimentar meio mundo. Parei lá na Câmara Brasil-China, que me indicaram. Aí chamei o Carlos Eiras. Falei, você não está entendendo, eu tenho que parar na China. Ele falou, você não vai para a China. Porque esse visto demora 30 dias para chegar. Meu Deus! Eu falei, mas eu vou para a China. Aí ele falou, tá, eu vou pensar numa forma, não sei como. Ah, já sei, Neucimar Fraga está lá no Rio de Janeiro. Vou ver se ele consegue me ajudar para a gente poder trazer esse visto para você. Eu falei para ele, eu tenho certeza que o meu visto vai chegar. Gente, a minha viagem era tipo assim, era outubro, né? Foi na feira de outubro, 10 de outubro. Dia 8 de outubro o visto não chegava. Mas eu tinha certeza absoluta que eu ia parar na China. Sabe? Eu já me via na China. Eu não sabia como, porque eu não conhecia a China. E aí chegou dia 9, meu visto chegou na minha mão. E eu embarquei para a China. E quando eu entrei na maior feira do mundo, onde estavam os maiores players do mundo, os empresários assim mais bem-sucedidos, parecia um outro mundo real, sabe? Eu falei, sentei e eu chorei. Porque eu falei, eu estou no lugar certo. Agora, esse tipo, é o acalmou, meu lugar. né? E esse é o meu lugar, sabe? É aqui que eu tenho que fazer negócio. E
fui novamente depois para a China para reforçar, porque tinha passado a feira, né? Fiz um reforço e comecei a trabalhar, busquei algumas construtoras, comecei a fazer um trabalho para algumas construtoras e a gente começou a montar pedido. Então, Desses itens, né? eram os itens dessa época já de material de construção. Porque numa das visitas que eu fiz em algumas fábricas, tinha umas caixas da Porto Belo no chão e eu tirei foto. E aí mostrava que a Porto Belo colocava o piso na China. Então, eu vou levar para as construtoras e vou falar, ó, compra por R$4,40, que seria o preço do piso, que era muito mais caro aqui. E assim foi feito, realmente eu fiz. Só que quando eu voltei, começou o impeachment da Dilma, o processo do impeachment da Dilma, o dólar disparou e começou a crescer, aumentar, e pá, foi para R$4,40. Todo mundo cancelou o pedido comigo. Porque o preço de tudo multiplicou, Ficou mais, né? não justificava. Você não sabia nem o que ia acontecer. Porque você pede, faz o pedido hoje, paga um valor, mas só conclui quando conclui a operação. Exatamente. E aí eu estava com um galpão todo estruturado ali na Lindenberg, com meus últimos dinheiros. E aí eu me lembro que um dia eu fui à padaria para comprar pão. E eu passei meu cartão de crédito na padaria por R$6. Ele não passou. Aí eu passei o cartão de crédito, pedi passar no débito. Falei, tá com problema no crédito, passa no débito. Também não passou. Eu entrei dentro do meu carro, comecei a chorar. Eu tinha um filho, né? Não era mais eu. Aí eu falei, só a gente ainda é uma coisa. para de chorar, cala a sua boca. Vai amanhã lá e faz o seu melhor. Tem que ter algo melhor para você poder fazer. Cheguei na minha casa, chamei meu filho e falei, senta aqui. Você já comeu mingau de maisena na sua vida? Não, então você aprende a comer hoje. É o que tem para hoje, só que a gente vai dar a volta por cima. E R$6 negativos vão virar 6 milhões positivos. E dei o meu melhor. Resolvi acabar não trabalhando para a construtora. Comecei a comprar produtos, poder locar para festa e vender para festas de alto padrão. Eu fui a primeira do Espírito Santo. Eu mudei toda a realidade do evento do Espírito Santo. Tanto que ela existia antes e depois da nossa empresa. E a gente começou, de repente, não vender só para o Espírito Santo. A gente começou a vender para o Brasil inteiro. Eram 7 carretas no final de semana indo para o Brasil inteiro levar produto para a gente. E um dia o contador pediu para fazer uma parte contábil lá, para fazer o inventário. E eu não acreditei quando saiu o valor. Poderia sair do 10 milhões, 1 milhão, 500 mil. Saiu 6 milhões, 300 mil reais. E aí que eu entendi realmente o que era o poder do desejo, da mente e da determinação. 6 milhões, 300 mil reais. Época de crise, o país em crise. A empresa somente com 2 anos, eu fiz 6 milhões e poucos reais. Caramba. Eu, às vezes, estou ouvindo, assim, você me contar, e a gente conversa com muitas pessoas que nos trazem altos e baixos, né, das histórias delas. E essa história que você está me contando, assim, em vários momentos eu fico pensando assim, peraí, agora ela vai falar que ela quis desistir. Agora, alguma vez, Cíntia, passou pela sua mente, eu vou desistir de ser a viúva porcina? Isso não é para mim? Alguma vez isso passou na sua mente? Ou foram, talvez, lapsos rápidos que você já conseguiu voltar, assim? Porque é muito fácil hoje em dia, quando a gente estuda, né, sobre mentalidade, sobre autoconhecimento, a gente entende a importância disso tudo. Só que eu tô vendo uma trajetória de uma pessoa que não teve instrução. Zero. Você foi aprendendo isso na prática, você foi aprendendo isso na real. Alguma vez passou a vontade de desistir na sua mente? Ou alguma vez você achou que aquilo não era para você? Não, eu não tinha tempo. Não tinha tempo para poder pensar em desistir. Olha, se eu tivesse que gastar 1 minuto pensando em desistir, eu tinha que pensar em como fazer acontecer, sabe? Eu lembro que, claramente, umas coisas muito engraçadas, assim, que a minha história ela tem umas coisas meio de... Na porta desse meu galpão, tinha um puteiro lá, né? Brasileiro, gente, a gente não tem lugar diferente. Faz parte. E toda hora parava carros e não sei o quê. Eu vi os travestis, todo mundo ganhando dinheiro, estava sentado, eu falava... Eles são mais inteligentes que Na eu. pior das hipóteses. Não tinha nem pior, não tinha concorrência, não tinha nem como ter concorrência. Eu tava lá com a mão na cabeça pensando, falei, gente, foram mais inteligentes que eu, entendeu? Eles estão faturando horrores ali, eu não tô aqui ainda. Mas assim, não deixava. Eu não deixava. Nessa obra que eu fiz desse galpão, depois de tudo pronto, o cara foi pôr uma luz para mim, ele deu uma ré no carro dele, ele derrubou toda a estrutura interna que eu tinha feito dos meus escritórios. Mas eu não tinha tempo nem de sofrer. Tinha que ele estar levantando, correndo, porque você tem que escolher. Hoje não. Hoje eu digo que tenho sim momentos, porque na medida que a gente vai envelhecendo, ao contrário do que parece, a gente ganha muita maturidade. Eu sou hoje muito melhor do que eu era antes. Mas a gente fica mais temeroso também. Porque você já não tem o mesmo físico, você já não tem a mesma saúde, você não tem a mesma energia. Hoje já teve sim alguns momentos que eu quis desistir. E em alguns momentos eu desisti de algumas coisas, sabe? Mas eu desisti de algumas coisas e pensei em outras coisas. Mudou a rota. Exatamente, sabe? Eu fiz isso. E eu acho que querer desistir
não é um problema, não é vergonhoso, sabe? Eu acho que é um ato de nobreza, de você entender onde que a sua capacidade pode te levar. Às vezes, bater na mesma tecla, ficar o tempo todo massificando aquilo que você não é mais feliz, ou que você, de repente, não vai dar conta mais de fazer, vai te impedir de enxergar coisas muito maiores que você pode estar fazendo. Com certeza. E foi numa dessas existências que eu fiz uma das maiores coisas que eu tenho na minha vida hoje, que é a minha atual empresa. Que é a empresa que está atuando em mais de 6 estados. A gente agora vai entrar no modelo de franquia. Nossa meta são 200 franquias até 2027. A gente tem prazo curto para voar com as franquias, né? E a gente hoje, graças a Deus, tem reuniões com grandes empresários do Brasil que cuidam de rede de franquia e falam o modelo é muito legal. Mas é óbvio, nós somos seres humanos. A gente sofre, a gente chora, a gente fica sem dormir, né? Nós tivemos a pandemia também que veio aí, entendeu? Mas eu sempre falo assim, que eu até tenho uma outra palestra que eu falo muito sobre isso, e acho que é uma coisa muito legal. É porque a gente tem os dois animais, né? Que eu gosto de olhar, porque quando a gente faz analogia, a gente consegue gravar mais dentro da gente. É verdade. A coisa que é muito importante. A gente tem a galinha, a gente tem a águia, né? Então eu sempre falo, a galinha, todo mundo já viu. Você já viu galinha, né? Você já viu Anda galinha? olhando para baixo, ciscando, né? Exatamente, né? Mas quem viu águia? Eu não me lembro de ter visto uma águia, juro, não lembro. A vida da águia é muito mais difícil. A águia é solitária. O empresário, ele é solitário. Ele tem muito menos amigos, ele conversa menos com pessoas, porque às vezes a pessoa do meio que ele foi criado não entende a cabeça dele, porque não está nem na mesma vibe que ele. É verdade. Mas o que acontece com a águia? A águia, quando ela começa a ficar velha, ela se afasta, ela troca pena, as garras, e ela volta muito melhor, sabe? Então, eu entendo que quando a gente começa a chegar nesse momento de você entender que você está dando errado, ou que por algum momento a coisa não está fluindo como você queria, afasta um pouco. Dá um tempo, olha um pouco de longe, pede opinião. Para com essa mania horrorosa de você falar, eu estou tendo uma ideia, mas eu não vou contar para ninguém que vai me copiar. Se a sua ideia é copiável, é porque ela é péssima. Se a sua ideia não pode ser contada para ser validada, ela é horrorosa. Desiste dessa ideia e parte para outra. E outra coisa, uma ideia dentro da cabeça não vai servir para nada, né? Exatamente. Vale 10 centavos na bacia, né? Tem que ser praticada. Exato. Mas a gente tem essa mania, tipo assim, eu não vou contar a minha ideia porque vai entrar inveja, ou vão copiar a minha ideia. Compartilha, conta da ideia, ouçam. Para as pessoas certas, obviamente. Não vai chegar para qualquer lugar e sair falando, né? Então, assim, eu acho que, meio que resumindo toda essa trajetória, realmente não foi fácil, perdi muito dinheiro, quebrei muita cara. Só que outra coisa também que eu vou dizer, nós temos a mania no Brasil de achar que quando uma empresa nossa deu errado, ou a gente fechou, ou a gente endividou, tive muita dívida na época da pandemia, então, nem sabia mais o que era dinheiro, sabia o que era dívida. Fala que você quebrou. Só quebra quem sai do jogo. Só quebra, o dinheiro só troca de mão. E dinheiro que troca de mão, ele volta para sua mão. O dinheiro, ele é energia, né? Ele vai estar em movimento. A gente não adianta querer fazer isso aqui e sentar em cima dele, né? E a sociedade, nos Estados Unidos, nem tem isso. Lá, o empreendedor, ele é mais motivado, sabe? No Brasil, ele é crucificado. No Brasil, o cara que começa a quebrar ou passar por uma dificuldade, ele é tratado de uma forma como se ele fosse um estelionatário, uma pessoa de índole duvidosa. Tudo que você lida na sua vida, que não depende só de você, pode dar errado. Exatamente. Mas tirem esse rótulo de vocês falarem que quebrou. Eu quebrei, fulano quebrou. Ninguém quebra. Só quebra quando você fala sair e acabou o jogo. É muito ponto de vista, né, Cíntia? É isso que eu tô vendo. Então, assim, muitas vezes quando a pessoa fala, eu vou desistir, ou eu fui obrigado a desistir. Às vezes beleza, você desistiu de uma coisa, mas você simplesmente reprogramou a sua rota, né? Então, é muito mais, às vezes, uma questão de ponto de vista você está olhando para o desistir, por exemplo, como um peso do desistir, ou como, de repente, uma nova oportunidade de refazer aquilo de outra forma. As pessoas, ou pegar um caminho não novo, gostam né? de assumir que estão desistindo, né? Tem muito essa crença do se eu desistir é porque eu estou perdendo, né? Que quem desiste está perdendo. Na verdade, não é. Às vezes você está ganhando. Quando você deixa aquilo ir, você vai poder estar livre para colocar outra coisa em prática, né? Então, eu acredito que é um pouco até do ego, né? De você, eu não posso falar que eu desisti, eu não posso falar. Eu acho que é o ego, eu acho que também são as perdas financeiras, né? Eu acho que é a família. Eu penso que tem tanta coisa envolvida por trás disso. Sim. Mas eu sempre brinco com as minhas amigas. Se eu não tivesse... na Divas, eu vendia só para mulher.
Se eu não tivesse desistido da Divas, que eu não desisti, eu vendia Divas muito bem vendida, mas parei. Eu não teria ido pra China, que tinha os homens mais bonitos do mundo. Ou seja, eu troquei de ficar vendo um monte de mulher o dia todo sem sutiã lá, trocando de roupa, pra ficar vendo homem Muito lindo, bom. transitando o mundo todo ali na minha frente, entendeu? Verdade. Aí eu falava, do you speak English? Ó, não explico não, mas eu entendo tudo. Vamos conversar aqui, você é da Itália, eu sou do Brasil, você é da Grécia, eu também sou do Brasil. Mas se eu não tivesse tomado decisões, eu teria vivido outras coisas maravilhosas, né? Eu tô brincando, mas é a Mas é realidade. verdade. Precisei desistir de ter uma loja em Vila Velha para descobrir o mundo, para descobrir o lugar que hoje acontece, tudo no mundo acontece na China. Estados Unidos e China. Hoje eu viajei 106 países, Tudo sai de lá. né? Quem diria? Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que é a grande paixão do seu negócio hoje? O grande forte são os negócios de móveis, né? Que você tem. Tô certa? O negócio principal. O teu né? negócio principal hoje, o forte, são os negócios de móveis, certo? De aluguel de móveis, de venda de móveis. É que o seguinte, Aliás. empresas, elas são igual filhos. Você não consegue amar um mais do que o outro. Ah, olha só. Entende? Empresa você não Mas consegue. quais ramos você tá hoje? Hoje você tá só com móveis ou tem outros É, ramos? o ramo moveleiro, ele te abre muitas frentes, né? Então, hoje a gente loca móveis de alto padrão. Hoje a gente vende móveis de alto padrão. Hoje eu também trabalho, eu tenho uma participação em algumas empresas de construção civil. Eu tenho participação em empresas de táxi aéreo também hoje. Hoje eu tenho, nesse momento, um grande projeto que a gente vai lançar o maior outlet de luxo de móveis seminovos do Espírito Santo e Rio de Janeiro, que não existe. Porque o nosso cliente compra o nosso móvel hoje, Eu que é vi- alto eu vi padrão. algum movimento assim. Ele não tem onde ele pôs esse móvel de luxo que ele já tinha. A gente também está fazendo esse movimento que a gente vai colocar Legal. em prática. Então, assim, Vários. exatamente. Então, você vai me perguntando por qual você está mais apaixonada. Depende do dia. Depende do dia. Depende da raiva, depende do momento que você está vivendo, Vai me né? fazendo menos raiva, é igual filho. É igual filho mesmo, né? Tem um Exatamente. que vai pro castigo hoje. Tá O dia do outro aqui tá pensamento. todo carinhoso. Então, eu acho que Gente. empresa é isso. A empresa é filho. Você tem que tentar o tempo todo como filho, sabe? Você falou da sua trajetória toda aí pra gente, desde lá do início, e assim, é muito impactante, né, a gente ouvir a trajetória. E eu percebi que em diversos momentos ali você fez essa coisa do visualizar, né? É o pôster da Viúva Porcina, é os R$6 na conta, onde você ia chegar. Mas principalmente que você quebrou ali da onde você veio, digamos assim. Se você fosse repetir ciclos, as crenças que a gente traz, né? Eu não tinha pai, a minha mãe era faxineira, a gente não tinha dinheiro. E você venceu isso. Você acredita que isso é algo que já nasceu com você, essa vontade, ou veio de alguma coisa assim que, eu não aceito mais isso para minha vida? O que você acredita em relação a essas crenças? Eu acho que são junções. A partir do momento que eu não quero para mim, eu também não aceito para mim, né? Eu penso que, obviamente, para uma criança de 12, 14 anos, obviamente que foi uma coisa instintiva. Foi instintivo, sabe? Só que depois eu deixei de ser criança para ser adulta. E eu continuei seguindo meus instintos. Então, eu acho que o grande forte é realmente essa coisa que eu coloco muito na minha vida. Tanto que eu falo que se eu tivesse que escolher entre ser inteligente e disciplinada, escolheria ser disciplinada. 1000 vezes disciplinada do que ser inteligente. Verdade. Então, eu acho que as escolhas, elas são feitas, é óbvio. Poderia ter saído com 14 anos, poderia ter ficado o resto da vida no Shopping Vitória, nada contra quem ficou no Shopping Vitória, né, trabalhando. Mas, sim, teve um pouco do instinto, mas também teve um pouco dessa coisa de inquietude. De não E a aceitar. inquietude é fantástica. É muito bom ser inquieto, é muito bom você ser aquela pessoa que, tipo assim, quer mudar essa poltrona, quer mudar esse microfone, e quer mudar aquilo ali, quer mudar aquilo outro, porque você só vai ter grandes cases no mundo, só tem energia porque um quis mudar. Você só teve avião porque Santos Dumont resolveu fazer, entendeu? Então, assim, você precisa de pessoas muito inquietas, que elas querem sair da zona de conforto, porque eu falo que é o seguinte, empreender, bem real, gente. Se alguém fala para vocês que é maravilhoso, não é, é um inferno. Entendeu? Empreender é um inferno. Não existe conforto mesmo. Não tem conforto zero. Você dorme achando uma coisa e acorda no outro dia pensando outra totalmente diferente. Que você abre o jornal, já não é a mesma coisa. E é 6x1, é 4x1, é 0x0. Daqui a pouco eu vou trabalhando, né? A história do 6x1 Por é um barata. Eu falei, gente, a pessoa um dia tá aqui levantando a bandeira que quer acabar com 6x1 e sonhando em ter o próprio negócio. Eu falo, Daqui a pouco eu falei, gente, não sei nem que vai ser o dia, né? Que vai acontecer. 7x7, 8x8. Empreender não é fácil. Empreender exige muito, mas muita resiliência. Eu sei que essa palavra é muito fala, mas assim, é demais da conta. Outra coisa, sua família vai te infernizar. Vão dizer que você podia estar trabalhando num emprego sólido, que você é maluco.
Se você largar o emprego de estabilidade e for casado, sua mulher vai encher seu saco o tempo todo, o seu marido. Vai ficar aqui na sua cabeça, tem que fazer. Larga todo mundo, vai para um canto, ouve ninguém e segue. Vai seguindo, porque só vai ter de 100 pessoas, eles vão falar para você bem assim, se você tivesse estudado, feito faculdade, não sei o quê, você seria muito mais bem-sucedido. Mas ninguém conta que no curso de medicina, que começa com 90, 80, 70 alunos, termina com 40, e de 40, 4 são bem-sucedidos. Isso. Na engenharia, na coisa. Então, ou seja, para o empreendedorismo, existe uma forma de demonizar o empreendedorismo. No Brasil, a cada 100 empresas, 80 fecham no primeiro ano. Mas ninguém faz analogia também que lá nas escolas. Eu não estou fazendo contra as pessoas acadêmicas. Sim. Eu só estou mostrando que são as referências que as pessoas usam para poder te colocar em situações de medo, de insegurança. Isso vai ser todo dia e vai ser pro resto da vida. Porque empreender, quando você gosta, se você sonhou em ter esse microfone, no dia que ele for seu, não é ele mais que você quer um muito melhor. Não é verdade? Eu falo, gente, se gerar Piquet traiu a Shakira, o resto do mundo tá ferrado. Acabou pra mim. Acabou geral, bicho. Se a Shakira foi traída, quem sou eu na fila do pão, entendeu? Então é isso aí. E é aquilo também, às vezes você toca um negócio ali de sucesso por anos. Aí chegou no momento que você não tem mais aquele negócio, você decidiu vender, ou de certa forma não deu certo. As pessoas esquecem aqueles anos de sucesso e elas falam, eu não te falei que não ia dar certo? Eu te falei verdade. que era melhor ter feito tal coisa, né? Elas esquecem tudo aquilo que você viveu para apontar só o erro. Mas pessoas são só pessoas. Isso aí, se a gente for, É for com levar em casamento, é consideração o com que as tudo. pessoas falam, a gente nunca segue. Pessoas são só pessoas. Se você não casa, você não vai casar? Se você casa, você não vai ter filho? Entendeu? Então, É uma cobrança, é uma cobrança. né? É uma cobrança. Então, elas vão continuar existindo. E que bom. Eu falo que a melhor coisa do mundo é concorrente. Eu amo concorrente, cara. Concorrente é o Concorrente cara coloca que em te tira da zona de movimento. conforto feio. Uhum. Ele é o cara que ele te mostra, se você não fizer, eu faço. Uhum. Entendeu? E segundo, essas pessoas mesmo, porque, tipo assim, elas só estão traduzindo aquilo que elas pensam para a própria vida delas. Você só projeta um medo no outro que você sente de você. Eu sou piloto de avião hoje, né? Eu piloto, e eu tenho medo de altura. Entendeu? Eu precisei de vencer uma coisa. Não voem comigo, porque não é tão seguro. Eu já caí com medo de altura. Eu já estava aqui pensando quando é que nós vamos combinar um podcast nas alturas. Melhor né? não. Porque não é tão seguro, sabe? Mas, ou seja, eu precisei vencer o medo. Ter medo de altura. Mas pergunta se eu vou na montanha-russa. Não vou. Olha Então, só. eu não vou à montanha-russa e fazer Arthur também não queria ir. Porque como eu tinha que levar Arthur, eu não ia levar. Uhum. Meu filho, esse lugar é o pior lugar do mundo. Lá em cima tem um negócio esquisitíssimo que só sabe quem tá lá em cima. Ó, observa, todo mundo vai berrar, ó, né? Berrar, tá gritando. Entendeu? Então, assim, você só projeta um medo no outro aquilo que você tem. Verdade. Não é verdade? Você não vai colocar nas pessoas coisas que você não tem. Ao mesmo tempo, quando você está convicto, ou você gosta, ou você é entusiasta, você só vai falar aquilo que é bom. Só que seria assim, muita infantilidade da nossa parte, seria muita querer acreditar que todo mundo tem que falar aquilo que você quer ouvir, fazer o que você quer fazer. A gente para com isso. Traz a responsabilidade do sucesso ou fracasso, ela é sua. Sabe, se você gasta mais naquele mês do cartão de crédito, o problema foi seu. Se você não planejou a sua empresa, você não planejou a sua vida, o problema é seu. Entendeu? Não Não é importa. culpa Se do você está outro sistema da lidando, política. pessoas que falam mal de empreender, ou de estudar, ou de tudo, é porque você está no meio errado. Você que está escolhendo as pessoas erradas. Não são elas que estão te escolhendo. Não é verdade? Com Isso é certeza. na vida. Tudo se baseia nas escolhas, né? Essa é a grande verdade. Exatamente. Você é livre para fazer as suas escolhas. As suas o tempo todo. escolhas. E Você ser é responsável responsável com as consequências. Com as Você é consequências responsável dela. pelo que vai acontecer. É que eu falo, eu tinha tudo para ter dado errado. Tudo. Entendeu? Não é que eu dei certo. Tem muito para dar ainda. Tô bem melhor do que estava, óbvio. Sim, mas se alguém falar também, já dei certo, já resolvi tudo, pode ir, né? Deus pode Partir, até levar. Então, enquanto a gente Mas tinha estiver aqui, tudo. vai ser... Mas o que eu vou falar, principalmente se tiver algumas meninas ou mulheres que vivem relacionamentos abusivos, ou meninas que não têm condição, que moram em outros lugares, que por algum motivo ouçam, eu vou dizer claramente para vocês, eu tive em todos esses lugares, sabe? Mas não aceite. Quando a gente não aceita estar num lugar, é a única hora que você cria coragem para dar o passo para sair dele. Então, é isso que a gente precisa na vida, é criar coragem para dar o passo, para sair das coisas que nos prendem, para coisas que possam jogar para outro patamar. E esse outro patamar você decide depois se for melhor ou pior para a vida de vocês. Agora eu quero fazer uma pergunta de curiosidade. Depois você cresceu, né? Eu quero saber, a viúva porcina conseguiu a fazenda, o carro e os 2 homens lutando por ela? Caracas, a viúva porcina conseguiu um carro até muito bonzinho, entendeu? Ela conseguiu até um pouquinho melhor, que ela conseguiu um aviãozinho, entendeu? Até, cuidado, já deu uma evoluidinha. A fazenda Mas também? a fazenda não, porque ela entendeu que ela não gosta de bicho.
Pernilongo, Não valia a pena. O pernilongo que morde, ela sai desesperada, ela vê uma barata, ela corre. Ai, Agora os 2 homens tá difícil. conseguiu quem neguei vai um, ser, já tá difícil, Quem imagina neguei vai dois. ser. Agora, a parte mais desafiadora nesses 30 anos de vulpocina é conseguir os 2 amores aí, entendeu? Mas sigamos na luta. Você conseguiu um, já tá no lucro, né? Nossa senhora, se souber de algum, até me indica, entendeu? Porque A gente vai trabalhar nisso. vamos relaxa. trabalhar com o próximo Mentora Cast, Cenas podia dos ser isso, próximos mentore capítulos. pra desencalhar umas A gente pessoas vai que- fazer aqui um Eu reality acho show que tinha do que fazer, Mentora. eu concordo. Tipo, mulheres bem-sucedidas, mal-sucedidas, né? Porque, tipo assim, eu falo com as minhas amigas, gente, ó, lugar de homem, empresa não ocupa, não, minha filha. Não é verdade? Lugar de homem, lugar de homem, entendeu? verdade. E a gente tem que admitir Olha, isso. mas você fez uma analogia que eu sou apaixonada, né? Até tem aqui, ó, minha asinha. Você fez uma analogia sobre a águia. Que lindo. É, e eu carrego muito, né, a simbologia da águia. Só que é muito engraçado isso. Mulheres fortes, empresárias, mulheres que voam alto, né? Mulheres que estão à frente. Na verdade, eu acho que não é nem só uma questão de mulheres, mas as pessoas que elas têm essa coragem de se distanciar, realmente tem que ser alguém de muito valor para poder ter essa coragem de fazer esse voo contigo, para poder ter essa coisa do se distanciar, do voar alto. Eu acho que todo mundo que tem um pouco essa pegada da águia, do voar alto, do ser destemido, às vezes acaba assustando as pessoas ao redor. Você já parou para pensar nisso? Mas aí é Totalmente. cena para Totalmente. muitas outras A primeira conversas. coisa que eu começo a conversar com alguém, principalmente masculino, que eu falo de algumas coisas, eu falo, você tem tempo pra namorar? Eu falo, não, mas eu fiz filho. Entendeu? Tipo assim, eu fiz filho. Mas sempre vão ter rótulos. Verdade. Qualquer coisa que você fizer na sua vida vão te rotular de alguma forma. É. Não é verdade? É verdade. Ela é muito bem sucedida ali, mas ela não tem marido, não, tá? Mas sabe por que eu sou bem sucedida? Porque eu não tenho marido. Porque se eu tivesse, tinha que estar em casa às 7 horas da se você noite, sair. dando satisfação, entendeu? Então, Aham. E como tá também se ótimo. uma coisa dependesse da outra, tipo assim, ela para ela ser bem-sucedida, ela precisa ter um marido, ou ajuda, né, amiga? Ajuda, né? Dá uma forcinha, às né? vezes eu acho que ajuda não Dá uma forcinha, dá uma gente. ajudinha ali, mas não precisa ter, né? Mas que dá uma forcinha, dá uma forcinha. mas é bom, né, gente? Olha. A gente ter tudo isso, mas ter com quem compartilhar também. E aí, mas não precisa ser o marido, pode ser um filho, pode ser a família, ou quem te faça feliz de qualquer forma. É, como eu disse, você não é vítima das coisas, você é aquilo que você escolheu. Sim. Quando você faz escolhas, você vai pagar preço por escolhas. Não é verdade? Você falou o negócio da águia, você tem a águia. Pô, mas a águia voa, e se ela cair no galinheiro e não conseguir sair dali? Ela vai entender que a vida do galinheiro é a vida normal, porque ela foi criada ali no galinheiro. Aham. Não é verdade? Então você só vai entender que não é, que você é águia se você sair daquele meio. Exatamente. Então você vai achar que você é igual a todo mundo. Exatamente. Entendeu? Você vai ser criado por galinhas bem-sucedidas que vão te ajudar a fazer. Isso aí, você Formas tem que estar bem-sucedidas. disposta a se movimentar rumo aos objetivos que É, você sair dessa coisa do vitimismo. Sair dessa coisa fizeram, entendeu? Eu acho que é por aí. Exato. Gente, que bate-papo sensacional. Eu ia falar isso O agora. alerta Que ali já bate-papo. veio algumas vezes, eu tô Sim, eu fingindo de também. besta aqui. Mas Tem um já, alerta aqui, Tem, já. tem um veio o alertinho sininho do ali. time algumas vezes. Mas que É o bate-papo Ortega gostoso. que é o time. É. Tira Ortega. Corte Ortega. É Sai, verdade. Ortega, sai eu daqui. só acho que tem que ter uns outros episódios pra Tem, gente ir tem além, que porque, ter. olha, A divertidíssimo. gente vai fazer o reality. Inclusive, assim, a gente tem um momento, Cíntia, que a gente chama mentor aí. A gente sempre pede pro convidado, agora deixa o seu mentor aí. O que é seu mentor aí? É um recadinho especial para as pessoas que estão assistindo, aquele pulo do gato especial. Mas, sinceramente, foi Ela já mentor deu aí, do minuto tantos. 0.01 até... Foi mentor aí o tempo Mas eu acho todo, que a né? Cíntia Mas sempre vale. tem algo ainda para falar. Vamos deixar ela fazer um mentor aí dela, um conselho, um pensamento, algo que você queira dividir com quem está vendo a gente agora, profissionais, quem quer empreender, mulheres que talvez estejam se vendo em momentos passados da sua vida, que querem se inspirar em você. Deixa o recado aí, o mentor aí. Bem, o meu mentor aí é bem diferente de tudo que eu falei anteriormente. Apesar de eu nunca mais ter pisado numa escola e só ter feito a 4ª série, né? Eu tive que buscar nos livros, eu tive que buscar nas viagens para poder enriquecer meu vocabulário. O que eu vou dizer às pessoas é o seguinte: não sejam músicos de uma tecla só. Busquem sempre ao redor de vocês conhecimento, independente de onde venham. E não subestime hoje a tecnologia, porque o analfabeto do futuro é aquele que não entender da tecnologia. Verdade. Então, hoje seria meu conselho para quem está me ouvindo, sabe? Uma coisa era 1978, outra coisa eu estou indo para 2025. Seria Realmente, hoje a gente tem que o se conselho que eu atualizar. daria é esse. Não seja um músico de uma tecla só.
Eu amei o bate-papo. Eu ficaria aqui mais horas. Com certeza, com Eu acho que certeza. assim, se a gente deixar ela falar aqui por mais umas 2 horas, Tirou a Ortega, tirou a Ortega. Conteúdo tem. Culpado é a Ortega. mas como a gente tem horário, né? Eu também, infelizmente. Vai ser muito bom. Espero que tenha agregado maravilhoso. pra vocês de alguma forma. Maravilhoso, sensacional, Cíntia. Conhecer a sua história mais de perto, assim, foi algo que realmente... E a gente gosta disso aqui que a gente faz no MentoraCast, que é conhecer muito agora, na hora que a gente está entrevistando mesmo. E foi surpreendente, É surpreendente. Só legal tenho a como agradecer. conecta, né? Como a gente escuta as histórias, como a gente aprende, né? Aqui com vocês, com os convidados, como a gente, né? Também aqui nos nossos palpites, a gente também tem essa troca, mas como que a gente conecta com as histórias e enriquece tanto. E é isso, né? Agora a gente tem que dar tchau, infelizmente. Então, ó... Ortega, pro Ortega. Ortega, né? Mas antes, pedir aquela curtida, se você gostou da história da Cíntia, se você aprendeu com um pouco de tudo que a gente falou aqui, que ela contou da vida dela, já deixa sua curtida aí, já deixa seu comentário aqui embaixo, já segue o MentoraCast. E a Cíntia, tá? Cíntia Dutra Almeida. Dutra Almeida lá no Instagram, tá? E até a próxima.